Olá! Assim como nós fizemos quando discutimos intervalos de confiança, eu queria também discutir alternativas aos testes de hipótese mais clássicas, mais baseadas na teoria, né, e diferentes do procedimento baseado em permutações, em simulações que nós fizemos no vídeo anterior. Então esse é um vídeo para lhe situar em testes de hipótese teóricos, né, criados a partir de resultados teóricos da estatística, para que você os reconheça e entenda, né? Assim, eu continuo sugerindo que você use testes baseados em permutação na prática. E aí vou usar aqui de novo, assim como fizemos lá no intervalo de confiança, eu vou usar aqui um exemplo de dados de uma pesquisa que eu participei. Nós fizemos pessoas usarem variantes de um mesmo sistema para escutar música juntos, né? E em uma dessas variantes as pessoas podiam votar para cima ou para baixo as músicas que todo mundo tinha colocado na fila para escutar juntos, e na outra havia vários mecanismos juntos, a gente chama de uma combinação de mecanismos. Eu queria testar, né, examinar essas duas alternativas para saber se as pessoas têm mais satisfação com uma alternativa ou com a outra. Eu tenho uma amostra de 23 pessoas que participaram aqui do cenário Combined e de 23 pessoas que participaram do cenário Up-Down Voting. Tá? Para cada uma eu tenho uma coluna chamada Satisfaction, que é um sumário da satisfação dessa pessoa no experimento. Esse é um experimento que nós fizemos na UFCG. E aí eu estou interessado particularmente em saber se um dos mecanismos leva a uma média de satisfação mais alta do que outro mecanismo. Tá? Eu posso fazer isso criando aqui uma medida, uma função que calcula essa estatística, que a gente tem chamado de θ-chapéu, né, na amostra. E aí, se eu só tenho uma amostra aqui, né, de 23 pessoas participando de dois grupos diferentes. Se eu calcular essa estatística, subtraindo aqui, Up-Down Voting menos Combined, que é o que eu estou fazendo aqui, os nomes estão equivocados aqui, mas eu vou ter uma diferença de 0,34 ponto. Né? Eu não mostrei, mas a escala aqui da satisfação vai de 0 a 5. Tá? Ninguém teve satisfação 0, foi no mínimo 2,5 até 5. Então, uma diferença pequena que eu vejo na minha amostra, né, de 1/3 de ponto. E aí, bom, eu quero saber se essa diferença de 1/3 de ponto que eu vejo na minha amostra, se ela é notável ou não, se ela é inesperada numa situação, se essa amostra estiver vindo de um lugar onde não existe diferença entre os dois grupos. Né? Então lembre, eu vou definir um modelo nulo, uma hipótese nula, onde não existe diferença entre os dois grupos, e eu vou ver se meu dado ele é estranho ao mundo, a essa definição de modelo nulo. O modelo nulo a gente define criando uma situação onde a satisfação das pessoas é atribuída aos dois grupos de maneira aleatória, e aí não existe relação, não existe um grupo que vai ter em muitas simulações um valor de satisfação maior do que o do outro. Então, criei aqui uma função chamada θ embaralhado, onde eu primeiro embaralho qual é o cenário que cada uma das pessoas participa e depois o código é igual, eu calculo a média e a diferença das médias. Então, isso aqui é a minha implementação do modelo nulo, minha implementação de uma hipótese nula, e eu estou aqui executando várias vezes e vendo o tamanho da diferença que aparece em amostras de tamanho igual à minha, num mundo onde eu tenho certeza que não existe relação entre os grupos, no mundo da minha hipótese nula. Né? Se eu fizer isso muitas vezes, vou fazer aqui 10.000 vezes, né, e vou guardar as 10.000 observações, eu vou ter a distribuição empírica, né, de diferenças geradas numa situação onde a hipótese nula é verdadeira. E aí, se eu puder dizer que meu dado é diferente das amostras dos resultados gerados por essas simulações, eu vou dizer que meu dado significa, né, representa uma diferença significativa entre os dois grupos. E aí, 10.000 simulações depois, eu tenho aqui um vetor de 10.000 diferenças geradas no mundo, a partir do meu modelo nulo, ou seja, no mundo onde a minha hipótese nula é verdadeira. E aí, se eu comparar essas 10.000 simulações, essa aqui é a distribuição da diferença observada nas 10.000 simulações. Deixa eu diminuir aqui, deixar mais visível a diferença aqui.
essa distribuição gerada no mundo das minhas 10.000 simulações, e está aqui marcado em amarelo o tamanho do efeito observado na minha amostra, né? E aí a gente vê que apenas em um pequeno número de simulações o modelo nulo gera um efeito igual ou maior do que o da minha amostra. Ou seja, minha amostra gera um efeito bem maior do que o típico, do que quase tudo que é gerado por um modelo nulo. Isso me permite dizer que o modelo nulo provavelmente não é verdade, ou seja, refutar a hipótese nula. Se eu confirmar aqui com que frequência o modelo nulo gera um efeito mais alto do que minha amostra, ou seja, se eu calcular o p-valor, em outras palavras, eu tenho aproximadamente 3%, né, 0,03. Então eu posso dizer que em apenas 3% das 10.000 simulações que eu fiz, o modelo nulo gerou uma hipótese maior, gerou um efeito maior do que o efeito da minha amostra. Então minha amostra, eu posso refutar que minha amostra vem de um mundo onde a hipótese nula é verdade, com bastante significância, né? Tem um efeito significativo. Lembra que quanto menor esse valor aqui, mais confiança eu tenho da diferença da minha amostra, do meu mundo, para o mundo nulo, para o modelo nulo, né? Se eu trocar aqui o histograma por um gráfico de densidade, né? Bom, ele ficou com essas ondinhas aí, mas imagine aqui um gráfico um pouco mais suave, e você vai ver em que situações, né, apenas poucas, né, nessas caudas aqui para o lado, são situações onde o modelo nulo é mais extremo que minha amostra. Então, fizemos tudo aqui, a gente escreveria, né, que existe a alternativa, qual é das duas que é maior mesmo? Eu estou fazendo up-down menos combine, está dando positivo, né, lá em cima. Então a alternativa up-down produz mais satisfação na média que a alternativa combined. Eu teria aqui entre parênteses um P igual a 0,03, né, ou só 0,03 tradicionalmente, que nunca pode ser maior que 1. E diria, né, que, bom, devo ter colocado aqui também um N igual a 23. P igual a isso aqui. Legal. Então eu fiz uma afirmação sobre diferença de médias, né? E aí, isso tudo aqui não é novo, estou apenas fazendo o problema com o framework, o ferramental que a gente vem discutindo até agora, né, de permutações. E aí eu queria mostrar o que são testes de alternativa teóricos, né, que não usam permutações. Bom, é um teste baseado em um resultado teórico que mostra que para certos efeitos que estamos estudando, por exemplo, aqui no caso, diferença de médias, né, poderia ser diferença de medianas, poderia ser proporção, diferença de proporções. Então, para uma estatística, para um efeito que nós estamos estudando, alguém derivou um resultado teórico que diz qual é essa distribuição aqui, né, para essa diferença, para a diferença gerada pelo modelo nulo, e aí derivou a partir dessa distribuição teórica conhecida uma fórmula que nos permite calcular, né, o p-valor sem ter que fazer as 10.000 simulações, né? Então, assim como nós fizemos lá no intervalo de confiança, eu vou só mostrar a ideia geral, né? E a ideia é que, por exemplo, para o caso das diferenças de médias, existe um teste chamado t-teste, que é baseado numa estatística t. Então alguém derivou que existe uma estatística t que é calculada a partir das diferenças de médias de muitas amostras, que tem uma distribuição conhecida aqui, distribuição t-distributed, e que a gente pode usar esse resultado teórico para calcular o p-valor, se o que a gente está interessado é na diferença de média entre dois grupos que têm variância semelhante e que tem uma distribuição que não é muito longe da normal, ou para a qual nós temos amostras grandes. Então tem uma série de pressupostos teóricos, que a gente não vai detalhar aqui, que permitem que a gente possa aplicar o resultado teórico em algumas situações. Nesse caso, se eu fizesse a comparação das médias através do t-teste, aqui eu estou passando um vetor que tem as médias, tem as satisfações do up-down voting, e outro vetor que tem as satisfações do combined. E aí, se eu executar isso e depois organizar o resultado, para ficar mais familiar com o que a gente tem feito, está aqui, ó, a estimativa, ou seja, o θ-chapéu é 0,34, a diferença das médias é 0,34 na amostra, né? Está
está aqui o T, a estatística, nesse caso aqui é o T, que é usado para calcular o teste T, e sabendo a distribuição de T, e sabendo o resultado teórico que permite que a gente calcule o p-valor de T, o p-valor calculado por esse teste é de 0,22, ou seja, um pouco menor do que o 0,29 que a gente calculou, mas é semelhante. Tá? Então, isso aqui é um exemplo de teste para examinar, teste de hipótese, para examinar a diferença entre duas médias, examinar se duas médias são diferentes ou não na população, né? Se temos confiança que duas médias são diferentes ou não na população. Assim como existe o t-teste, né? Aqui, diferença, t-teste, vai existir um mundo de outros, um cardápio grande de outros testes, cada um geralmente com o nome do inventor desse teste. Então, por exemplo, se nós queremos testar a diferença de medianas sob certas condições, isso é feito por um teste chamado de Wilcoxon, teste de Wilcoxon, que é o nome do inventor, ou de Mann-Whitney, que são dois outros inventores que inventaram mais ou menos o mesmo teste, um teste equivalente. Então, por exemplo, em R eu também tenho o Wilcox teste aqui implementado. Posso também fazer o tidy aqui para chegar no data frame depois como resultado. E ele está aqui dizendo qual é o p-valor da afirmação de que a diferença de medianas observada nessa amostra não vem de um modelo nulo, de uma situação onde as medianas são semelhantes. Tá? Numa situação onde seus dados fogem muito de dados normais, tipicamente vai ser mais aconselhado que você use um teste baseado em medianas do que baseado em médias, o t-teste. A gente não vai entrar aqui nos detalhes de qual teste funciona em qual situação, porque nosso objetivo é diferente, é entender que existem testes teóricos amparados em estatísticas. Por exemplo, alguém podia reportar o T aqui, ou reportar a estatística, que eu não me recordo agora qual é o símbolo da estatística para o Wilcox teste. Existe um teste chamado F, alguém pode colocar um F lá, colocaria um F aqui dentro assim, dizendo, por exemplo, F igual a 4.612, o N é o tamanho da amostra, e diria o p-valor do mesmo jeito. Tá? Ou pode existir um Q quadrado. Vão existir diferentes testes que vão ter diferentes estatísticas apresentadas aqui, mas todos tentando chegar no mesmo resultado, que é um p-valor para a comparação do nosso dado com o dado gerado no mundo onde a hipótese nula é verdade. Se a gente for na internet aqui, é fácil achar um monte de fluxogramas tentando indicar qual teste a gente deve usar para cada situação. Tá? Vou pegar um aqui que tenha mais diferentes situações aqui. Por exemplo, você está querendo olhar diferenças entre médias, são apenas dois grupos, você pode usar o t-teste. Você está usando dados onde você não conhece a distribuição dos dois dados comparando dois grupos, você vai fazer o Mann-Whitney, que é aquele que eu mostrei agora há pouco. E aí tem mais um monte de outras alternativas que é melhor você entender caso a caso, situação a situação. O importante é você entender que quando você vê um resultado de um teste de hipótese, você pode procurar, né, na internet qual é o teste de hipótese, qual é a hipótese que está sendo testada ali, qual é a hipótese nula que está sendo avaliada, entender o p-valor que está sendo calculado, interpretar esse p-valor como, né, a confiança de que aquela hipótese nula pode ser refutada, e aí interpretar o resultado de maneira geral. Se você precisar aplicar teste de hipótese, eu sugiro que você aplique com permutações, e se você puder escolher, eu sugiro que você se mantenha usando estimativa de intervalo de confiança e não use testes de hipótese. Isso vai encerrar nossa discussão sobre testes de hipótese. A gente se vê no próximo vídeo. Até lá!